Quantas decisões você tomou hoje pensando que estava economizando, mas na verdade estava desperdiçando tempo, energia e oportunidade? Existe uma tensão silenciosa que consome a mente de todo líder consciente, a necessidade constante de equilibrar crescimento e controle de custos. É como estar em uma gangorra estratégica onde cada movimento em direção à expansão parece exigir um sacrifício operacional, e vice-versa. Mas e se eu te disser que essa tensão é uma ilusão? Que existe uma terceira via, onde reduzir custos não significa cortar investimentos, mas sim aplicar inteligência onde antes aplicávamos apenas esforço? A resposta está na intersecção entre dois conceitos aparentemente opostos: a mentalidade enxuta, popularizada por Jacob Sotolero em The Lean CEO, e o poder estratégico da inteligência artificial. Quando essas duas forças se encontram, não estamos mais falando de economia. Estamos falando de revolução operacional. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como empresas inteligentes estão usando inteligência artificial não para substituir pessoas, mas para liberar o potencial humano das tarefas que consomem tempo sem gerar valor. E mais, como fazer isso em 30 dias, com resultados mensuráveis e sem risco desnecessário. Se você quer descobrir como transformar a inteligência artificial de custo em investimento, e de investimento em vantagem competitiva sustentável, esse conteúdo vai redefinir sua perspectiva sobre o que significa liderar com eficiência no século XXI. Meu nome é Matheus Assis, fundador da Dextro Inteligência Artificial. Nós traduzimos a complexidade da inteligência artificial em soluções estratégicas e práticas para líderes que querem resultados reais, não apenas tecnologia pela tecnologia. O que você está prestes a descobrir não é mais um tutorial sobre ferramentas. É uma nova forma de pensar custos operacionais, onde a economia acontece pela precisão, não pela privação. Para entender como a inteligência artificial pode revolucionar seus custos operacionais, precisamos mergulhar na mente de alguém que pensou profundamente sobre eficiência muito antes da tecnologia chegar onde está hoje. Jacob Sotolero, quando escreveu The Lean CEO, não estava apenas documentando uma metodologia, estava decifrando um paradoxo. Como grandes líderes conseguem crescer suas empresas gastando menos, não mais? Sotolero estudou CEOs que enfrentaram a crise financeira de 2008 e não apenas sobreviveram, mas emergiram mais fortes. Ele descobriu algo fascinante. Esses líderes não pensavam em termos de corte de custos, eles pensavam em eliminação de desperdício. A diferença é filosoficamente profunda. Cortar custos é uma ação de subtração. Eliminar desperdício é uma ação de purificação. A mentalidade enxuta que Sotolero descreveu se baseia em um princípio central: identificar o que gera valor real e eliminar tudo que consome recursos sem contribuir para esse valor. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria interpreta mal. Não se trata de fazer menos, se trata de fazer certo. Um CEO enxuto não pergunta onde posso cortar. Ele pergunta onde estou perdendo energia sem perceber. Sotolero descobriu que os líderes mais eficazes têm uma capacidade quase intuitiva de enxergar os custos invisíveis, aquelas atividades que parecem necessárias, mas que na verdade drenam recursos sem impacto proporcional nos resultados. O interessante é que Sotolero escreveu isso quando a inteligência artificial ainda era ficção científica para a maioria das empresas. Ele estava descrevendo um tipo de inteligência, a capacidade de ver padrões onde outros veem apenas rotina. E se hoje tivéssemos acesso a uma ferramenta que pudesse fazer exatamente isso, identificar padrões de desperdício que nossa mente humana não consegue capturar sozinha? Aqui está onde a teoria encontra o momento presente. A inteligência artificial não chegou para competir com a mentalidade enxuta. Ela chegou para amplificar essa mentalidade de forma exponencial. Mas a maioria dos empresários está aplicando essa combinação de forma completamente errada. Isso explica por que muitos investem em tecnologia e veem os custos aumentarem, não diminuírem. Se esse conteúdo está fazendo você repensar a relação entre tecnologia e eficiência, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com outro líder que ainda está tentando economizar cortando ao invés de otimizando, porque a transformação real começa quando mudamos a pergunta que fazemos. A questão não é se a inteligência artificial pode reduzir seus custos operacionais, a questão é como aplicá-la seguindo os princípios da mentalidade enxuta, para que ela se torne uma extensão inteligente da sua capacidade de liderança. Aqui está o que empresas realmente inteligentes estão fazendo, e por que seus resultados são tão diferentes do que você vê no mercado. Primeiro, mapeamento inteligente de processos. Enquanto a maioria tenta automatizar o que já faz, líderes enxutos usam inteligência artificial para enxergar o que não deveriam estar fazendo. Imagine uma solução que analisa todos os fluxos de comunicação interna da sua empresa,
E-mails, mensagens, reuniões, identifica onde sua equipe está gastando energia em retrabalho, confirmações desnecessárias ou decisões que poderiam ser automatizadas. Não estamos falando de substituir pessoas. Estamos falando de liberar pessoas para fazerem o que realmente importa. Segundo, otimização preditiva de recursos. A mentalidade enxuta tradicional olha para o passado para entender desperdícios. A inteligência artificial enxuta olha para o futuro. Uma empresa que trabalha implementou um sistema que prevê demanda com 94% de precisão, não apenas de produtos, mas de necessidades operacionais. Resultado: 38% de redução em custos de estoque e 45% menos horas extras desnecessárias. A pergunta deixa de ser quanto vamos gastar e se torna quanto vamos economizar antecipando. Terceiro, automação estratégica de decisões. Aqui está onde a maioria erra. Tentam automatizar tarefas quando deveriam automatizar decisões. A inteligência artificial verdadeiramente enxuta não executa. Ela recomenda com base em dados que você nunca conseguiria processar sozinho. Pense em uma solução que monitora seus indicadores financeiros em tempo real e te avisa não quando algo já deu errado, mas quando os padrões indicam que algo pode dar errado. É como ter um CFO que nunca dorme, analisando cada movimento e te alertando apenas sobre o que realmente merece sua atenção. Quarto, redução inteligente de fricções operacionais. O maior custo invisível de qualquer empresa é a fricção, o tempo perdido entre a decisão e a execução. Inteligência artificial aplicada com mentalidade enxuta identifica esses pontos de fricção e cria fluxos que eliminam etapas desnecessárias. Uma das empresas que acompanho reduziu o tempo de aprovação de propostas de 72 horas para 8 minutos, não porque automatizou tudo, mas porque a inteligência artificial identificou que 80% das aprovações seguiam padrões previsíveis que não precisavam de intervenção humana. Será que liderar bem hoje é mais sobre interpretar padrões do que seguir fórmulas? O que acontece quando uma empresa vê o invisível antes dos outros? A resposta está na aplicação inteligente, não na aplicação cega, da tecnologia aos princípios que já sabemos que funcionam. No fim das contas, tecnologia é apenas ferramenta. O que muda o jogo é o uso que fazemos dela. E, mais ainda, a consciência por trás desse uso. A Dextro não vende inteligência artificial genérica. Desenvolvemos uma arquitetura de decisão embasada, um modelo de crescimento personalizado que traduz complexidade em impacto real. Soluções de inteligência artificial desenhadas sob medida para líderes que querem resultados sem ruído e crescimento com direção. Se você quer entender como implementar exatamente essa abordagem no seu negócio, nossa equipe pode desenhar uma estratégia de inteligência artificial enxuta sob medida para a sua realidade. O link está na descrição, porque transformação real exige diagnóstico personalizado, não receita genérica. E lembre-se, você não precisa entender de programação ou dominar tecnologia. O verdadeiro diferencial não está no código, está na clareza de visão e na coragem de questionar processos que há anos você aceita como necessários. Visionário, pense comigo. Qual é a diferença entre uma empresa que reage aos custos e uma empresa que os antecipa? A primeira está sempre correndo atrás do prejuízo, cortando o que consegue quando o orçamento aperta. A segunda está sempre um passo à frente, vendo oportunidades de otimização antes que se tornem problemas de caixa. O verdadeiro papel da inteligência artificial não é substituir sua capacidade de decisão, é amplificar sua capacidade de enxergar. Ela revela os padrões invisíveis que moldam os resultados e entrega ao líder a chance de decidir antes que os outros percebam o que está em jogo. Porque no fim, não estamos falando apenas de reduzir custos. Estamos falando de redefinir o que significa ser eficiente, e do que isso revela sobre o tipo de líder que você escolhe ser. A questão não é se você vai usar inteligência artificial nos seus processos. A questão é se você vai usá-la como ferramenta ou como inteligência estratégica. No fim, visionário, não estamos falando apenas de tecnologia. Estamos falando de decisões, e do que elas revelam sobre o tipo de empresa que você quer construir. A verdadeira economia não acontece quando cortamos custos, acontece quando eliminamos desperdícios que nem sabíamos que existiam. E a inteligência artificial, aplicada com a mentalidade enxuta, não é apenas uma forma de gastar menos, é uma forma de pensar melhor. Se esse conteúdo mudou sua perspectiva sobre eficiência operacional, deixe nos comentários. Qual é o maior desperdício invisível que você identificou na sua empresa? As melhores reflexões vão inspirar os próximos vídeos. E se você quer aprofundar essa visão estratégica, recomendo que veja o próximo vídeo sobre planejamento estratégico com inteligência artificial. Ele expande exatamente essa mentalidade,
e pode te dar ainda mais clareza para as próximas decisões que realmente importam. Porque a transformação real não começa com tecnologia, começa com a lucidez de quem enxerga antes de agir.